Fazer o quê, né? Tem que gravar vídeo. Olá, manos e minas do Brasil. Meu nome é Calil, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje para falar da classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil, passando pelo Palmeiras, obviamente. Mas antes de tudo, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe também o seu comentário e siga também a Arena Lucal em todas as redes sociais. Só você buscar aí por Arena Lucal que você vai encontrar TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Qualquer rede social que você buscar, você vai encontrar o Arena Local. Bora lá pro vídeo? Bom, vamos começar falando da equipe do Corinthians, né, que foi muito bem no confronto, né, vence o Palmeiras em Itaquera pelo placar de 1-0 e vence no Allianz Parque por 2-0. O Corinthians foi muito sólido, né, defensivamente, tanto na primeira partida quanto na segunda, né, se a gente pegar aí o Corinthians em todos os mata-matas com o Palmeiras nesse ano, foram 4 partidas, né, nas finais do Paulista, 2 partidas e agora 2 partidas pela Copa do Brasil. O Corinthians conseguiu passar sem sofrer gols, né? Que era uma parte do Corinthians, né, o setor, né, do Corinthians, a parte defensiva, claro, era muito criticada, né, por sofrer muitos gols, mas nos momentos mais decisivos foram muito bem, né? Nessa partida, nesse confronto, atuou André Ramalho e o Gustavo Henrique, né? O André Ramalho voltando a jogar muito bem, o que ele jogou, né, no ano passado na arrancada do Corinthians, né? Ajudou muito a equipe no ano passado e volta a jogar muito bem de novo, né? Atuou muito bem nesse confronto contra o Palmeiras, né? O Gustavo Henrique também muito bom na bola aérea, muito bem posicionado, né? Contando o setor defensivo inteiro também, o Mateuzinho foi muito bem, né? O Mateuzinho é um cara muito veloz, cobriu bem os espaços, quando precisou ofensivamente foi bem também, né? Na primeira partida, ele que dá o passe para o gol do Memphis, né? Por outro lado, na parte esquerda, o Matheus Bidu também foi muito bem, né? Na primeira partida foi muito bem defensivamente, ficou um pouco mais defensivo, não subiu tanto, né? No confronto em Itaquera, mas já no confronto no Allianz foi mais ofensivo, pisou na área e fez até o gol, né? No lance ali com o Everton, ele fica na frente do Everton, o Gustavo Henrique, acredito eu, cabeceia a bola e ele consegue fazer o gol, né? Então fez o 1-0 aí para a equipe do Corinthians. A parte defensiva do Corinthians foi, podemos dizer que perfeita, né? Teve um lance ou outro. O André Ramalho toma um cartão cedo, né? No jogo em Itaquera, mas mesmo assim consegue ficar o jogo inteiro muito bem. Então, você pega aí qualquer jogador da parte defensiva do Corinthians foi muito bem. Você pega o primeiro ali, o cabeça de área também, o André Ramalho não. O Ranielli foi muito bem também, né? O cara que protege a defesa. No primeiro jogo ele foi muito bem nas saídas de bola, no perde pressiona, né? Foi muito bem, marcando a equipe do Palmeiras. E o Martinez também. O Martinez foi muito bem nos dois confrontos, nos dois jogos, né? Marcou muito bem. Foi primordial aí na expulsão do Aníbal, né? A gente não sabe qual que foi ali a provocação, mas o Aníbal perde a cabeça, né? No segundo jogo agora e dá uma cabeçada no Martinez, acaba expulso, né? O que ajuda a equipe do Corinthians. Então, a parte defensiva do Corinthians foi perfeita, né? O Corinthians pouco sofreu com o Palmeiras. O Palmeiras no primeiro jogo até criou um pouco mais, né? No jogo em Itaquera, o Palmeiras criou lances, o próprio André Ramalho e o Gustavo Henrique foram muito bem nos lances, né? Que o Palmeiras conseguiu entrar dentro da área do Corinthians e agredir, né? Então, não agredir da forma que o Aníbal agrediu o Martínez, mas agredir atacando e tentando fazer o gol. O Palmeiras criou oportunidades no primeiro jogo, né? Uma partida que foi equilibrada, né? Em Itaquera, mas se você pega é, o Corinthians ganhou, né? O Corinthians conseguiu chegar no ataque, fazer o gol. Tem ainda um pênalti lá em Itaquera também, que o Everton faz a defesa no chute do Yuri Alberto. O Roberto perde um pênalti. O Yuri Alberto, que nos dois confrontos foi um pouco abaixo do que ele vinha jogando, né? Claro, ele tá voltando de lesão e tudo mais, mas ele não atuou tão bem. E por outro lado, a defesa e o meio-campo do Corinthians foi muito bem. O Garro foi um pouco abaixo em Itaquera, mas no jogo no Allianz Parque dominou o meio-campo, né? Ainda mais depois da expulsão do Aníbal, ele dominou o meio-campo, né? Estava em todos os lugares, na ponta esquerda, ponta direita, por dentro. Então o Garro foi muito bem. O Memphis, ele machuca, né, no segundo jogo, mas no primeiro jogo é primordial, é o cara que faz o gol, que dá a vitória para o Corinthians seguir tranquilo
para o jogo do Allianz Parque. Então o Memphis foi aí muito importante no gol que ele fez em Itaquera. Ele também sofre o pênalti que o Yuri acaba desperdiçando. Então o Memphis foi bem nesse confronto também. Então, da parte do Corinthians ali, todos os jogadores jogaram muito bem. O Hugo fez uma defesa ou outra, não foi muito exigido, né? Então, nos dois confrontos, tanto Itaquera quanto no Allianz. Então, o Corinthians foi muito bem como um conjunto, né? Como uma equipe e mereceu a classificação e tem todos os méritos para ter se classificado. Por outro lado, o Palmeiras, a gente pode citar diversos jogadores que não atuaram bem, né, nessas partidas, tanto em Itaquera quanto no Allianz. A gente pega o setor de meio campo do Palmeiras. O Maurício, eu acho que é o cara que pode livrar um pouco ali. Ele tenta criar jogadas. No primeiro jogo ele foi bem, né? No segundo já sem o Aníbal para dar aquela proteção ele não criou, a bola não chegou tanto nele. E o Palmeiras ficou muito mais na parte do chutão e lançamento para dentro da área. Então, o Maurício foi pouco utilizado nesse segundo jogo das oitavas de final. Então, é um cara que tem que se cobrar mais, que é um cara que tem qualidade, tem muito a desempenhar ainda pela equipe do Palmeiras, mas é um dos caras que se livra um pouco do que foi a atuação do Palmeiras nos dois jogos. E o principal culpado, cara, é o Aníbal, né? Vocês podem ver na tela aí o lance que ele dá a cabeçada no Martinez, né? Com 15 minutos de jogo, um lance do Palmeiras no ataque, um escanteio para a equipe do Palmeiras, e ele dá uma cabeçada no Martinez e acaba sendo expulso. O Daronco não vê no momento do escanteio, vê só após no VAR, o VAR chama ele, né? O VAR que foi muito criticado pelo Corinthians, nesse momento atuou aí para a expulsão do Aníbal, né? Então o Aníbal foi expulso. O Corinthians percebeu que teria que mudar um pouco a estratégia do que vinha, porque o Corinthians começou muito bem a partida no Allianz, então mudou um pouco a estratégia, deixou o Palmeiras ficar um pouco mais com a bola, né, para cansar a equipe do Palmeiras. E assim o Palmeiras criou algumas oportunidades com o Vitor Roque, né, com o Giai, mas não conseguiu fazer o gol. Então aí o Corinthians já no final do primeiro tempo consegue, igual eu falei, o gol com o Bidu, mas dessa equipe do Palmeiras mesmo, quem se livra ali um pouco é o Maurício, né? O Facundo não fez nada nos dois jogos, não foi bem. O Sousa é um cara que tentou um pouco, né? Em Itaquera foi um dos melhores do Palmeiras, mas no Allianz não conseguiu criar, né? Então, um cara que tá chegando agora, é jovem ainda, né? Então, tem muito tempo ainda para se adaptar a essa equipe do Palmeiras. O Vitor Roque fez uma boa partida em Itaquera, é um cara que participou bastante em Itaquera no jogo, né? Sofreu muitas faltas, o Ranielli fez muitas faltas nele, o André Ramalho, o Gustavo Henrique, né? Mas ele criou algumas oportunidades para abrir o placar em Itaquera. Já no Allianz, com um a menos, não conseguiu, né, criar tantas oportunidades assim. O Abel até tira. Eu não tiraria ele no momento que o Abel tirou, né? Deixaria ele um pouco mais, até colocaria o Flaco, mas tiraria talvez o Sousa ou o próprio Facundo, mas ele acaba optando por tirar o Vitor Roque. Quem faltou falar? O Giai foi bem defensivamente, não comprometeu, apareceu algumas vezes no ataque. No primeiro jogo tem um lance que é emblemático, né, que ele participa. Foi bem, Malemar bem, né? O Piquerez não foi bem em nenhum dos dois jogos. Não sei se foi a pedido do Abel. Ele pouco atacou, pouco chegou na linha de fundo, pouco chegou na área do Corinthians e não finalizou jogadas, não deu cruzamentos. Então, acho que é um cara que fica devendo aí também, o Piqueires. E, para mim, o principal, cara que fica devendo mais por conta dos investimentos e tudo mais, é o senhor Abel Ferreira, que desde o início do ano chegou várias contratações. Acredito eu que o planejamento não foi certo. A gente ficou nítido aí que o Palmeiras precisa de um segundo volante. Não tem no elenco. O único que tem é o Evangelista, que eu não citei, mas é um cara que comprometeu nos dois jogos, não foi bem, né? No segundo jogo, pior ainda, porque ficou sem sua dupla de meio campo, né? E não conseguiu atuar bem. E então é um cara que precisa ali eu acho que não tem a capacidade para ser titular da equipe do Palmeiras nesse momento. Teria que ter um cara ali mais gabaritado para assumir a vaga, né? Ou pelo menos disputar essa vaga com ele, porque no atual momento não tem ninguém disputando essa vaga com ele. Então o Palmeiras precisa sim ir no mercado, buscar um segundo volante, buscar um lateral esquerdo para a reserva do Piquerez e um zagueiro, né? A gente percebeu que sem o Murilo e sem o Fux,
o Mikael não tem condições de jogar, né? Não tem condições de atuar e desempenhar pela equipe do Palmeiras, né? Não foi bem nas duas partidas, então é uma posição em que o Palmeiras está carente sim e precisa de reforço. E o Abel, cara, ele tem o elenco mais caro da história do Palmeiras na mão, né? Eu falei aqui que precisa sim de reforços, precisa de nomes para recompor o time, mas o Abel precisa mostrar trabalho também, né? O Abel já tá aí há um bom tempo no Palmeiras, claro que tá passando por uma reformulação, mas a equipe não tá desempenhando, não tá, não tá jogando bem e precisa melhorar. Então a gente espera aí que o Abel consiga fazer essa equipe jogar novamente, porque é um cara que tem qualidade, né? Provavelmente esse é o último ano dele no Palmeiras. Ele não volta para o ano que vem, acredito eu, né? Na minha humilde opinião. Então, ele tem aí que esse resto de ano para buscar um título aí, Libertadores ou Campeonato Brasileiro, e disputar aí tudo com o Flamengo, que é outro que foi eliminado da Copa do Brasil também, perdeu para o Galo, né? Nos pênaltis, o Everson foi muito bem e o Flamengo foi eliminado. Então aí é uma equipe que vai disputar com o Palmeiras Brasileiro e Libertadores. Outro eliminado da Copa do Brasil também foi a equipe do São Paulo. Perdeu para a equipe do Atlético Paranaense, que está na Série B no atual momento. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-1 e perdeu por 1-0 o segundo jogo. E nos pênaltis foi eliminado, né, com o São Paulo passando uma vergonha, né, nos pênaltis, né, com 3 cobranças erradas para a equipe de São Paulo e foi muito feio para a equipe tricolor. Quem gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, né, para não perder nada e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Arena Local. E lembre-se, no Arena Local a resenha é sempre o melhor lance. Valeu, pessoal!